esse contato dominical com os irmãos e para nós tem sido uma grande alegria, mesmo com todas as limitações possíveis. Nós nos alegramos em poder rever os irmãos, mas especialmente nós podemos adorar e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Hoje é um dia muito especial e todos nós que fazemos parte da história da IPM sabemos que a Páscoa é sempre um momento muito gostoso, muito de comunhão, de adoração, de louvor, de gratidão a Deus pela vida, especialmente pela vida de Cristo Jesus, que morreu, mas que ressuscitou o terceiro dia. Então, hoje nós estamos nesse tempo de celebração, de adoração, de glorificação ao nome do Senhor, e você é muito bem-vindo com a sua família para esse tempo. Então, desfrute, participe aí na sua casa, cante os louvores, leia a palavra, escute a mensagem, participe de maneira efetiva e ativa de tudo que vai estar acontecendo. Eu queria convidar você, a gente vai iniciar cantando o hino de número 38, Louvores Sem Fim. Aí no seu lugar, se você está sozinho, se você está com a sua família, cante com a gente. 1000 vezes 1000 louvores, rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, o seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador. Ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes e vitória seu nome proclamai. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Aleluia, glória a Deus. Gleidson está aí na sala. Vamos ter uma oração de adoração com o presbítero Gleidson. Senhor Deus, Tu, Pai, és o Senhor de todo o universo. Ó Deus, Tu és o Deus bendito que se deu por nós na cruz. Nós estamos aqui, Senhor, assim como o Teu povo, ó Deus, esteve muitas vezes separados, cada um na sua casa,
talvez até com medo, porque sabiam que o anjo do Senhor ia passar pelo Egito. Mas eles confiavam no sangue do Cordeiro, nos umbrais das suas portas. Nós também, Senhor, não tememos praga, nem guerra, nem nenhum outro mal, Senhor. Porque nós sabemos que a nossa vida está coberta pelo sangue do teu bendito Cordeiro Jesus. E nós viemos, Senhor, te louvar e te adorar, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único Deus digno de toda honra, glória e louvor. Pai bendito, dirige-nos, Senhor, nesse momento, para que o teu nome seja glorificado, que a tua igreja seja edificada e que nós, Senhor, possamos encontrar prazer, alegria, satisfação, contentamento na tua doce e bendita, Senhor, presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convidar o presbítero Antônio, uma leitura bíblica que estará projetada aí na tela. Abrir o microfone, né? Senão ninguém me escuta. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Passamos uma leitura no capítulo de número 15, versículos de 19 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele chegar o reino, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Até aqui que o Senhor acrescenta a sua palavra aos nossos corações. Passemos então para o nosso momento de louvor e adoração com o pastor Aguinaldo e a irmã Sheila. Meus amados, nós estamos separados, é verdade, estamos aqui em casa, você está na sua casa, mas uma coisa nós podemos ter certeza, nós continuamos sendo um só povo, continuamos sendo uma só igreja, e onde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus e fazer isso em espírito e em verdade. Então, cante aí no seu lugar, eleve a sua voz, glorifique a Deus e diga isso assim, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para adorar o Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus,
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare isso para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci para te adorar, em espírito e em verdade, onde flui o amor. Aleluia. Esse é o nosso Deus, ele merece toda honra, glória, todo louvor e adoração. E em qualquer lugar onde a gente estiver, se existe uma razão maior para servir a Deus, é que nós vivemos para a glória dele. Então é ele, tão somente ele, que deve ser adorado, que deve ser glorificado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Diga mais uma vez isso. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Atividades que possam levá-las a continuar ouvindo a respeito da tua palavra. Nós queremos te louvar por essa iniciativa, pelo trabalho que tem sido oferecido por cada professora que tem cuidado dos pequeninos. E, nesse momento, nós sabemos que algumas crianças estão participando também deste culto. Que o Senhor visite os seus lares, visite os seus pais, visite essas crianças com a tua graça, com o teu cuidado,
para que elas recebam a bênção do Senhor nesse tempo em que estamos em casa, estamos nos protegendo, nos guardando, e que cada criança seja protegida e guardada pelo Senhor. Abençoa os seus pais para que tenham ciência de orientá-las nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. E abençoa esse tempo que elas terão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos agora ouvir então a palavra do Senhor que vai ser pregada pelo reverendo Rômulo. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria podermos nos reunir e cultuar ao Senhor, embora que distantes uns dos outros, mas o nosso coração unido pelo mesmo Espírito. Nesse tempo de Páscoa, nós queremos trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, para a edificação das nossas vidas. Antes de executar a 10ª praga contra o Egito, aquela que haveria a morte dos primogênitos, o Senhor Deus instituiu um cerimonial que seria celebrado por todo Israel, com o objetivo de recontar a história da libertação da escravidão do Egito, que durou 430 anos. A Páscoa, portanto, seria a principal festa agora do calendário judaico, que, aliás, também haveria de ser mudado por ocasião dessa festa. O calendário judaico iniciava no meio do inverno e agora teria seu início no início da primavera. O inverno sempre foi visto na cultura oriental como uma época sombria, melancólica, enquanto que a primavera tinha o sentido oposto. Era uma época de exultação, de alegria. Esse é o sentimento que transparece lá no livro de Cantares. Se você ler o capítulo 2, os versos 11 e 12, Salomão diz: veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram, aparecem as flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Então, a primavera era um tempo de alegria, de celebração para o povo de Deus. Então, a Páscoa agora marcaria o início, seria celebrado na primavera e marcaria o início do calendário judaico. A Páscoa, então, ela deveria ser lembrada sempre com muita alegria. Porque a Páscoa, ela marca a saída do povo de Deus da escravidão do Egito e o início de sua caminhada, de sua trajetória em direção à terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos patriarcas. E durante toda essa caminhada, que levou 40 anos, a Páscoa sempre foi celebrada. Entretanto, o seu significado maior era logo esquecido pelo povo de Israel, que repetidas vezes se rebelaram contra o Senhor, murmuraram contra o Senhor, murmuraram contra Moisés e contra Deus. O texto que nós iremos expor nesta noite, capítulo 21, os versos 4 a 9 do livro de Números, trata da 11ª murmuração do povo de Israel desde que saíram do Egito. Números, capítulo 21, os versos de 4 a 9. Essa murmuração seguiu a mesma linha das anteriores. O fértil Egito fora deixado para trás e agora os filhos de Abraão estavam em um deserto onde não havia água. A comida que lhes era dada, eles consideravam, vejam a expressão do povo de Deus, pão vil, miserável, o inútil. Israel havia vencido mais um dos seus inimigos, desta feita os cananeus, e novamente o cuidado de Deus, o cuidado pastoral de Deus havia se revelado ao seu povo. Apesar disso, os israelitas proferiram duras palavras contra Deus e contra Moisés, naquela circunstância no deserto onde lhes faltava água e onde lhes faltava comida. Aliás, o deserto não produzia água nem comida, mas o Senhor havia suprido o povo de Israel. Vamos à leitura do texto, o livro de Números, capítulo 21, os versos de 4 a 9.
Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Que Deus nos abençoe e nos conduza na exposição da sua palavra nessa noite. Nós queremos meditar sobre o tema da nossa meditação. Será viver a Páscoa. Vai além de celebrar a Páscoa. Viver a Páscoa vai além de celebrar a Páscoa. E nós queremos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte nós queremos tratar sobre a murmuração do povo de Deus e o juízo de Deus para com o seu povo. Nós vamos encontrar nos versos 4 a 6. A segunda parte nós vamos tratar do arrependimento do povo, no verso 7. E, por fim, na terceira parte, a misericórdia e a cura de Deus, os versos 8 e 9. Logo que saíram do Egito, os israelitas perceberam que o deserto não fornecia nem comida nem água suficientes. Porém, Deus prometeu que faria chover pão do céu sobre eles. O texto de Êxodo, capítulo 16, verso 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Enquanto o livro de Gênesis nos apresenta o poder criador de Deus, o livro de Êxodo nos mostra o poder da intervenção de Deus sobre os fenômenos da natureza, o livro de Números é um livro especial, porque ele nos revela o Deus poderoso que provê de forma sobrenatural as necessidades do seu povo. E nessas circunstâncias, mesmo assim, Deus enviando aquele pão para o seu povo, quando o povo percebe pela primeira vez, ou quando recebe aquele pão, o texto de Êxodo, capítulo 16, verso 15, diz que o povo olhou para Moisés e disse: mas o que é isto? Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Os israelitas comeram esse pão diariamente, até a sua chegada à terra de Canaã, quando a palavra de Deus nos mostra lá em Josué, capítulo 5, verso 12, que cessou o maná que Deus enviava dos céus. Então, durante toda a caminhada, o povo de Deus foi alimentado com esse pão do céu, com esse maná do céu que Deus enviara para suprir as suas necessidades. Mas nem sempre o povo recebeu esse maná com gratidão. Por vezes chegaram a desprezar. No texto que nós lemos, o povo de Israel chamou o maná de um pão inútil, um pão miserável, um pão vil. E Moisés repreendeu ao povo, dizendo que quando eles desprezavam o maná que Deus enviava, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Também o Senhor proveu água necessária para saciar a sede do povo, tirando-a do lugar mais improvável que o ser humano podia imaginar, de uma rocha. Por 2 vezes Israel presenciou essa manifestação do cuidado de Deus. Tanto o pão que caiu do céu, quanto a água que fluiu da rocha, eles falam eloquentemente da presença de Deus com o seu povo e do seu cuidado pastoral. Nosso Deus é o Deus imanente, ou seja, o Deus sempre presente na vida cotidiana
do seu povo. O Deus que dá a vida e restaura a liberdade também é o Deus que mantém, é o Deus que cuida desta vida, como um pastor cuida de suas ovelhas. Israel não reconheceu a dimensão do cuidado de Deus. Portanto, o juízo de Deus foi imediato para com o povo de Israel. Todas as vezes que Israel murmurou contra o Senhor, ele enfrentou um juízo de Deus. Deus não tolerava tamanha ingratidão. Então, o texto nos diz que Deus enviou serpentes abrasadoras, ou serpentes de fogo. A ideia aqui é que a picada dessa serpente, ela produzia uma ardência no local que dava uma sensação de queimadura, semelhante a uma picada de um escorpião amarelo. Eu espero que você não tenha sido picado por um escorpião amarelo, mas essa era a sensação que dava a picadura daquelas serpentes abrasadoras. E foi necessário que muitos daqueles que murmuraram contra Deus morressem, para que Israel compreendesse o que haviam feito contra o Senhor. E aqui nós encontramos mais uma vez uma revelação acerca da pessoa e do caráter de Deus. O Deus de Israel é o Deus que demonstra a sua ira e a sua disciplina quando o seu povo desobedece. Uma das questões principais levantadas nesse livro de Números é a seguinte: o povo perguntava entre si: podemos nós, como nação, sobreviver à ira de Yahvé, uma vez que tantas e tão grandes outras nações sucumbiram diante dela? Deus então usou um pagão, um adivinho pagão chamado Balaão, para trazer essa resposta. E no mesmo livro de Números, capítulo 23, verso 19, nós encontramos essa expressão que nós conhecemos acerca de Deus. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Nosso Deus é o Deus que cumpre a sua promessa, cumpre a sua aliança. O nosso Deus é o justo juiz. E o seu juízo sempre vem acompanhado da possibilidade de arrependimento. Na verdade, o juízo de Deus para com seu povo nunca foi para destruir os seus filhos, mas um instrumento para levá-los e conduzi-los ao arrependimento, levá-los de volta ao Senhor. No verso 7, nós encontramos o arrependimento do povo de Israel. Foi necessário que muitos fossem picados, muitos morressem, e Israel se reconheceu o seu pecado e se voltou para Deus. Eles reconheceram que havia um pecado não apenas contra o Senhor, mas também contra Moisés, aquele que o havia conduzido durante todo aquele deserto. Eles perceberam como eles tinham sido injustos com relação a Moisés e com relação a Deus. O arrependimento, do ponto de vista bíblico, refere-se sempre a abandonar qualquer coisa ou qualquer atitude que atrapalhe a devoção total a Deus e corresponde a voltar-se para Ele em amor e em obediência. Certamente o arrependimento envolve confissão de pecados, acompanhado de um lamento e de pesar por seus pecados. O comportamento esperado por alguém arrependido é amor a Deus, obediência de coração, uma vida de santidade em sua presença. Os benefícios que são advindos do arrependimento são sempre a misericórdia, a compaixão e o perdão do nosso Deus. A despeito dos repetidos fracassos da geração que deixou o Egito, eles sempre recorriam a Moisés para que intercedessem a Deus por seus pecados. O povo havia aprendido ao longo de sua caminhada que Moisés se mantinha fiel ao seu Deus, que confiara no Senhor em todas as circunstâncias. E eles viam em Moisés aquele que poderia interceder por eles diante de Deus. Eles aprenderam na prática que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Moisés, compadecido do seu povo, ora mais uma vez suplicando o perdão de Deus. E o resultado da oração de Moisés, confessando o pecado do seu povo, é a misericórdia de Deus. Aí nós chegamos nos versos 8 e 9, onde nós podemos compreender a misericórdia e a culpa de Deus, e a cura vinda de Deus.
Deus revela mais uma vez a sua misericórdia para com seu povo. Ele atende à oração de Moisés e poupa a Israel da porção merecida da justa ira de Deus. Deus usa uma espécie de homeopatia espiritual. Ele instrui a Moisés que construa uma réplica da serpente abrasadora para ser colocada em uma haste ou um poste no meio do arraial. A serpente é um símbolo do pecado julgado. Já o metal, o bronze, que foi feito a serpente, representava o juízo de Deus e também o auto-julgamento daqueles que haviam pecado contra Deus. De modo que todo aquele que fosse picado por uma serpente e olhasse para a serpente de metal, a serpente de bronze, veria ali o seu pecado julgado, entenderia que recebera o juízo de Deus e seria curado. Mas há dois aspectos interessantes a serem considerados sobre essa serpente. Primeiro, que a serpente de metal ela não representaria uma proteção contra a picada das serpentes ardentes. Ela não seria profilática, ela seria curativa. Então, significava que aqueles israelitas seriam protegidos de serem picados. Eles estavam expostos, suscetíveis a serem picados. Mas só se olhassem cuidadosamente, só os que olhassem cuidadosamente e confiantemente para aquela serpente, eles seriam curados. Aquele olhar significava uma resposta confiante na cura e na libertação que somente Deus poderia providenciar para o seu povo. Que lições, irmãos, nós podemos tirar dessa história, desse relato da vida do povo de Israel até a sua chegada à terra de Canaã? Primeira lição, primeira aplicação que eu gostaria de trazer para as nossas vidas. Se o Senhor nos dá pão e água para atravessarmos o deserto, devemos reconhecer sua provisão e seu cuidado. Devemos compreender que mais importante do que pão e água é a presença constante do nosso Deus conosco. Jesus, certa vez, estava em Cafarnaum, próximo, mais uma vez, de celebrar a Páscoa com seus discípulos, e os judeus lhe pediram um sinal para que ele provasse que ele era o Messias. E os judeus citaram que os seus ancestrais, os seus pais, eles comeram o pão que Deus enviou no deserto. Os judeus conheciam essa história. Jesus, porém, lembrou-lhes que aqueles que comeram daquele pão, embora tenha sido enviado por Deus, foi um pão temporário. Eles morreram. Mas Jesus, ali, se coloca como o verdadeiro pão do céu, que sustenta a vida no tempo e na eternidade. Pão e água representam a presença do nosso Deus através de Jesus Cristo no nosso meio. Quantos de nós, irmãos, quantas pessoas têm tido sustento de Deus durante essa circunstância que estamos vivendo? Deus tem suprido com pão, Deus tem suprido com água, mesmo assim muitos têm murmurado: ó Senhor, eu queria mais, eu queria algo mais, eu queria fazer algo mais. Precisamos compreender que o Senhor está nos sustentando com sua presença para atravessarmos esse deserto que temos vivido nesses dias. Segunda aplicação que eu gostaria de trazer para as nossas vidas: se nós pecarmos contra o Senhor, se nós, de alguma forma, murmurarmos contra o Senhor, se nós nos desviarmos da nossa devoção fiel e total ao Senhor, só há um caminho para alcançar a sua misericórdia: o arrependimento. Essa era a mensagem que João Batista anunciava ao proclamar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista simplesmente pregava assim: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Não temos mais Moisés para interceder por nós. Entretanto, o apóstolo Paulo nos assegura que Cristo, de quem Moisés foi apenas um tipo, o nosso Cristo que morreu, ressuscitou, ele vive e está à direita de Deus,
intercede por nós. Como igreja de Cristo, nós devemos interceder pelo nosso povo, aquele que se fez mediador entre nós e Deus, suplicando a sua misericórdia, suplicando a sua graça, suplicando o seu perdão, suplicando a sua cura. Nós temos hoje o nosso Senhor Jesus Cristo como mediador entre nós e o nosso Deus. Uma terceira aplicação que eu gostaria de trazer para nós nessa noite. A serpente de bronze levantada no deserto, ela aponta para Jesus Cristo crucificado em nosso lugar. Ela deveria ser vista como um instrumento de julgamento, mas também um instrumento de redenção para com Israel. Assim também é quando olhamos para a cruz do Calvário. Para aqueles que creem, tem nela a redenção dos seus pecados. Para os que não creem, encontram nela a condenação da vida eterna. Prova maior disso está na figura dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus. Ao contrário de Jesus, eles foram crucificados por justa causa. Mas um deles olhou para Jesus e não o reconheceu como Salvador. O outro, com um olhar de arrependimento, ganhou o paraíso. Quero concluir incentivando você a ler esse livro de Números. Ele nos serve de um propósito especial, de mostrar como Deus age com fidelidade para com seu povo. Apesar da resistência obstinada daquele povo escolhido por Deus, mas Deus age com fidelidade para com seu povo. Por outro lado, esse livro de Números também nos mostra como Deus usou o deserto para preparar uma geração disposta a confiar nele e a cumprir sua vontade em plena dependência do Senhor. Se vivemos dias difíceis, certamente são consequências do nosso pecado, da nossa murmuração, da nossa falta de compreensão do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Entretanto, Deus usa seu juízo para fortalecer a nossa confiança, a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. Talvez o mais notável atributo divino que nós podemos encontrar nesse relato da história do povo de Israel seja a fidelidade de Deus para com o seu povo, a fidelidade do Senhor para cumprir as suas promessas. Não depende da fidelidade do seu povo. Deus é fiel para com ele mesmo. Nós devemos continuar tendo essa certeza. O nosso Deus é um Deus que se mantém fiel para com a sua igreja. A celebração da Páscoa, ela dura apenas alguns dias. A partir de amanhã, o comércio, a mídia, já vai desviar o seu foco para outras festas, para outras celebrações, e a Páscoa já vai ser passada. Mas o viver a Páscoa, o desfrutar do cuidado de Deus, depender sempre dele e esperar somente por ele, deve durar por toda a nossa vida, enquanto caminhamos em direção a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E agora nós vamos, então, ouvir uma canção especial entoada pelo nosso coral.
Amém. Graças a Deus. E agora nós vamos, enfim, ouvir a gravação com as nossas crianças que também fizeram uma participação especial de Páscoa. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. 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 Amém. Graças a Deus, irmãos, porque as nossas crianças têm ouvido também falar sobre a verdadeira Páscoa e, em especial, pelo trabalho, como já foi dito, né, pelo nosso departamento infantil, pelas professoras, têm se esforçado para poder acompanhar as crianças, mesmo à distância. Vamos agora passar a palavra ao presbítero Tiago, que vai estar passando para o nosso momento de consagração. A graça e a paz, irmãos. Amém. A Bíblia, vou ler para vocês um versículo bem conhecido da Palavra de Deus, que está em 2 Coríntios 9, versículo 7. E diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É um versículo muito conhecido, inclusive já falamos muito sobre ele, nesse momento de dízimos e ofertas, mas eu quero chamar a atenção para, não necessariamente para a alegria, que é importante a gente ter na hora de dizimar e ofertar ao Senhor, mas para aquilo que está proposto no coração. Eu queria que os irmãos pensassem que o que está proposto no coração não deve ser movido apenas pela emoção, mas assim como todo culto feito a Deus, ele deve ser racional, deve ser algo que a gente se prepara para isso. Se prepara como? Orando, entregando a Deus essa proposição, confiando no Espírito Santo essa proposição. A gente precisa se organizar no nosso dia a dia, assim como a gente organiza para ter um tempo devocional, assim como a gente se organiza para ter um tempo para prestar culto a Deus, culto comunitário esse que a gente está prestando agora a Deus,
a gente também precisa se organizar para também ter aquele valor proposto no nosso coração para dizimar e ofertar para a obra do Senhor. Então, essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos sobre dízimos e ofertas, que os irmãos vão se organizando dia a dia, orando a Deus, colocando diante dele os dízimos e as ofertas, assim como nos orienta a palavra do Senhor. Nesse momento diferente, né, que a gente está passando, querendo agradecer a Deus por todos os dízimos e ofertas já feitos através da transferência para a igreja, mas também aqueles irmãos que não podem transferir para essa conta, agência conta que está aparecendo aí na tela de vocês, vocês também podem entrar em contato com algum dos diáconos por WhatsApp ou telefonando para eles, e eles também estão se organizando e passando na casa dos irmãos para poder fazer esse recolhimento dos dízimos e ofertas e a gente poder fazer esse depósito na conta da igreja para que a obra do Senhor continue funcionando. A gente ainda tem nossos compromissos, a igreja também precisa continuar com sua obra, precisa continuar colaborando com a obra missionária e a gente louva a Deus, agradece a Deus porque a igreja tem continuado dizimando e ofertando e a igreja está conseguindo honrar com os seus compromissos. Amém? Então vamos orar a Deus, consagrando já todos esses dízimos, essas ofertas, agradecendo por tudo, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Senhor Deus Pai, quero te agradecer ao Senhor, porque o Senhor não tem abandonado a tua igreja, o Senhor tem proposto no coração desses irmãos, Deus, dízimos e oferta, tem abençoado para essas famílias, para que eles possam estar dizimando e ofertando. Mesmo nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, Pai, mas o Senhor também nos abençoa, Deus, com recursos tecnológicos, ó Pai, e que nos permite, mesmo nos protegendo aqueles da nossa casa, também nos permite estar continuando a colaborar com a Tua obra, Pai. Que a gente tenha alegria, Pai, de estar sempre participando desse momento. Também te agradecer pela vida dos diáconos que têm se proposto, Deus, a continuar também com o seu trabalho de recolhimento dos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa estar protegendo cada um deles nesses momentos que estão cumprindo também o seu ofício, ó Pai. Essa oração que nós fazemos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Não sei se o reverendo Aguinaldo tem alguma palavra final antes da oração e da bênção, algum aviso para poder passar para os irmãos. Faculto a palavra a ele. Agradecer a Deus pela presença dos irmãos, e que a gente continue em oração, cada um cumprindo o seu papel dentro da família, não esqueça de ser bênção dentro do seu lar. Essa semana a gente está fazendo, esqueci de mandar para você, Daniel, fazendo o lançamento de uma campanha nova. A gente mencionou isso aqui a semana passada, mas tivemos algumas atividades e não deu tempo. E a gente lança a partir de amanhã essa campanha. E esperamos que os irmãos respondam positivamente para que a gente possa abençoar outras pessoas. Vamos continuar recebendo o material dos nossos missionários, os pastores também vão continuar escrevendo, mas a gente vai iniciar uma campanha nova amanhã, a partir de amanhã, se Deus quiser, e a gente conta com a participação de toda a igreja contribuindo nessa campanha. Só vou falar sobre ela amanhã mesmo, que Deus derrame graça. Muito obrigado por você ter participado com a gente, você fez um esforço para estar aí, que Deus derrame graça no seu lar, abençoando poderosamente. Hoje, como a gente tem um grupo maior de irmãos aí, eu só queria registrar a nossa gratidão pela vida de Fernanda e Serjão, que fizeram 40 anos de vida matrimonial ontem, e hoje pela manhã a gente falou com ela, mas registrar para a Fernanda, ela está participando do culto, a nossa gratidão pela sua vida, pela vida da sua família. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos. Você está ouvindo, né? Quando eu falo, tem um sonzinho que eu brinquei antes do culto começar, um monitor de UTI aqui atrás de mim, mas é um probleminha na central de alarme, mas está tudo sob controle. Amanhã eu espero que eles resolvam esse problema. Antônio está bem acostumado com esse barulhinho na orelha, né, presbítero Antônio? Queridos,
Estamos, então, partindo para o final do nosso culto. A gente quer louvar a Deus por todos que estiveram conosco nessa noite. Lembrar que temos irmãos que não fazem parte da nossa igreja como membros, mas estão aqui conosco. E a gente louva a Deus também pela vida destes irmãos, né? Eu estou abri aqui a janela, né? E aí eu vejo a Rosalva novamente está com a gente esse domingo. Também tem o Michael, que também entrou lá no Instagram e disse que desejava participar do culto conosco. O Edinton também, que estava pela manhã, está agora à noite. Deixa eu passar a janela para ver se tem mais alguém aqui que nos visita. Pelo menos os que estão com a câmera aberta. Os demais, o Teles também está aqui conosco nessa noite. Então a gente quer louvar a Deus, né, pela vida de cada irmão que separou esse tempo para estar em comunhão e adoração ao Senhor. Lembrando que essa semana damos continuidade às nossas programações, os pequenos grupos durante a semana, escola bíblica dominical pela manhã, e que possamos, como foi dito pelo pastor Romulo, lembrar que a nossa Páscoa não termina hoje. Nós vamos celebrar a Páscoa o ano todo, porque como as nossas crianças cantaram, o nosso Cordeiro está vivo, ele ressuscitou, e esse é o motivo pelo qual nós temos nos reunido todas as semanas. Então, que você tenha um excelente domingo de Páscoa, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Vamos orar ao Senhor, encerrando, e ao final eu irei impetrar a bênção. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Nós queremos te louvar, Pai, porque o nosso Cordeiro ressuscitou, ele está vivo, ele reina e ele tem toda a glória. E por isso nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós te agradecemos, Pai, porque mesmo sabendo que hoje não é exatamente o dia da ressurreição, mas podemos celebrar este dia, sabendo que este é o dia mais importante da história, o dia em que a promessa se cumpriu, que o Deus que se fez homem, que assumiu a forma humana, foi à cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo e reina para todo sempre. Ó Pai, que isso não saia das nossas mentes durante todo o ano. Pai, te pedimos que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Ó Pai, que o Senhor continue a nos guardar, que o Senhor continue a nos livrar de todo problema. Cuida dos irmãos da nossa igreja que não estão podendo nos acompanhar nos cultos online, os irmãos que estão sem poder sair de casa. Que o Senhor cuide, Pai, de cada vida com poder, com graça, com a sua maravilhosa bondade. Ó Pai, e nos dá um restante de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Recebamos a bênção e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus na face, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe.